Boa noite, iniciamos a nossa web na UC de Eletrotécnica, dando sequência, né? Já tivemos uma web onde falamos dos conceitos principais ali, os básicos, né? Que a gente vai utilizar, falamos de corrente, falamos de tensão, falamos de potência, lei de Ohm, diferentes tipos de potência, fator de potência, calculamos ali uma etiqueta de uma condensadora. Não sei se todos viram, quem estava comigo semana passada me confirma aí se foi exatamente isso que a gente falou. Foi sim, professor, foi sim. Foi sim, né, Felipe? Então, creio que para todo mundo aqueles conceitos já estão na linha, porque vai ser importante esses conceitos, não só para nosso ser, mas para o dia a dia, né? Quem trabalha nessa área, tem gente que instala sem um ponto elétrico, né? Mas tem gente que instala com ponto elétrico, tem gente que dá manutenção na parte de climatização, mas também tem um pouco de eletrotécnica. Então, esses conceitos aí são importantes para o dia a dia, até mesmo na hora que você for instalar um chuveiro, né? Comprou um chuveiro novo, vai instalar tudo mais na casa da gente mesmo. É importante saber, porque é a premissa, né? A base para as áreas, para as matérias, né? Os Cs da área de elétrica. Então, hoje eu vou começar aqui com vocês falando sobre a SAP. Normalmente a gente fala SAP por último, porque se fala no começo o pessoal some, né? Então nós seis, nós sete aqui, né? Vocês seis, mas eu não vou faltar que eu tenho um compromisso, mas vocês, seguinte, a gente trabalha a SAP hoje, só que vocês com o compromisso de não faltar, até porque a SAP é a nota, beleza, é o número que interessa para a gente não ser, mas o mais valioso são as competências e habilidades, né? Dentro do planejamento. Vamos começar aqui pela SAP. Todo mundo sabe onde está a SAP, todo mundo já viu qual que é a atividade. É uma lista de exercícios, é a SAP 2, todo mundo está ciente. Natanael, sim. Sim, professor. Sim também, né, Felipe? Então vamos falar sobre a SAP 2 aqui agora. Como nós já vimos os principais conceitos, né? Já dá para fazer a SAP. Então, uma web já seria o suficiente para a gente trabalhar com ela, certo? Mas de toda e qualquer forma, vamos fazer juntos aqui, ó. O que eu vou fazer? Tá aqui a nossa SAP, eu vou ler e a gente vai para a tela em branco para calcular. Eu até vou colocar valores diferentes aí para não bater tudo igualzinho, mas o caminho vocês vão ter, né? Então, o que que a SAP 2 traz? Ó? Realizar o memorial de cálculo para o dimensionamento dos condutores de cobre com isolação de PVC para um equipamento de ar-condicionado split, piso teto Springer, Silvermax de 36.000 BTUs, no caso é BTU hora, né? Comumente escrito assim, mas trazendo para a linguagem técnica é BTU barra hora, né? Então, BTU hora, monofásico de 220 volts. Quais são as informações? Ele me deu a potência nominal. Se ela está em watts, é a nossa potência aparente ou a nossa potência ativa? Quem lembra? Todo mundo ficou em silêncio, nem o Ataneu, nem o Ronaldo digitaram. Deixa eu ver aqui no chat. Watts, ó, VA é quando a gente multiplica V de volts, tensão, e A de ampere, corrente. Multipliquei tensão por corrente, eu tenho potência em VA. Potência em VA é a potência aparente. Quando eu pego esse valor, né, de potência aparente, eu tenho duas potências. A potência ativa, que é expressa em watts, e a potência reativa, que é expressa em var. Então, qual que é a nossa potência aqui? 3.438 watts é a potência. Ativa. Excelente, Matheus, ativa. É isso aí. E temos o fator de potência 0,8, né? Que é seria o grau do cosseno lá que a gente viu. Então, ele é um fator de potência 0,8, que indica que a nossa potência aparente, né, que vai ser em VA, vai ser maior. Então, o que que a gente vai fazer para descobrir a aparente? A gente pega esse 3.438 e divide por 0,8, que vai dar um valor maior. Temos o método de instalação eletroduto de seção circular embutida em alvenaria, temperatura ambiente de 40 graus Celsius,
E o aparelho de ar-condicionado terá um eletroduto dedicado para seus condutores e será 2 condutores carregados, né, fio e neutro, mais o de proteção, terra. Então, ele vai desprezar a distância entre o ponto de alimentação do aparelho e o quadro de distribuição para o fator de queda de tensão. Então, ele vai desprezar para fazer esse cálculo. Pede para você conferir a tabela 33 da NBR 5410. Depois, vai transformar a potência ativa, né, em watts em potência aparente em VA. Como que faz isso? Você pega a potência ativa e divide pelo fator de potência. Depois disso, você vai encontrar a corrente do projeto pela fórmula. Potência aparente sobre tensão. Então, quarto, né, encontre o fator de correção de temperatura FCT e o fator de correção de agrupamento usando as tabelas 40 e 42 da NBR 5410 e determine a corrente corrigida de projeto pela fórmula. Você pegar a corrente que você achou antes e dividir pelo FCT e o FCA que são tabelados. Depois, né, determine pela tabela 36 do MBR 5410 e anexo, levando em conta o método de referência adotado e a quantidade de condutores carregados, a seção nominal do condutor, que deverá ser usado para neutro, fase e terra. E por último, não esquecer de conferir se a seção encontrada pelo condutor satisfaz as condições exigidas pela tabela 47 da NBR 5410. E aqui já é outra parte. Tá embaçado. Não entendi, Matheus. Tá embaçada a Tá embaçado para todo mundo? daí pra frente tá embaçado. Alguém mais tá embaçado também? Nathanael tá ok. Samuel tá ok. Adriano. Vanner. Pra mim tá normal. Tá, de qualquer forma, o que que eu vou fazer? Eu vou parar aqui e vou voltar a compartilhar. Vamos ver se resolve. Me avisa se tá embaçado ainda, se voltou ao normal. Tá embaçado. Alguém mais tá embaçado? Aqui não, aqui tá tranquilo. A visão tá ótima. Pra Será mim tá que ok também. pode ser só a internet, Matheus, se for o caso? Mais uma antes. Eu vou sair aqui e vou voltar mais uma antes, tá normal. Tava normal, né? Aí, Ó, vou tá passando, ó, normal tô já. trocando. Tá tudo normal? Pra mim tá normal. Não, Não. Ó, vou lá pro não. final. Tá normal? Esses Tá maiores e agora tranquilo. aquela tabela lá não vê nenhuma. Paz do céu. Eu vou sair e vou entrar aqui de novo pra ver se dá Beleza, tô certo. te aguardando então. Tá. Pessoal, então é o seguinte. Aqui é tudo pautado na 5410. A parte de eletricidade, eletrotécnica, tudo mais, é em cima da 5410. É ela quem manda. Então, como que a gente faz para encontrar? Quem tiver pelo computador aí, tiver curiosidade, digita aí NBR 5410 atualizada, download, 1 milhão de formas que você quiser, você vai encontrar ela de modo tranquilo, né? Você consegue fazer o download da mesma. Aqui na SAP Impressão, 2, professor, tem ela já. já tem, né? Excelente. Deixa eu abrir a plataforma. Vou pegar ela aqui. Tá na biblioteca, né? Não, não. Deixa eu ver aqui. Não, tem não. Não, ela tá lá na situação de aprendizagem, na SAP Ah, 1. aquele lá é só um recorte dela. Não tem ela, falar completa aqui. É tabelas completas, só tabela. Não tem a norma Não, tá. inteira, não. Eles podem ver que começa da tabela 33, entendeu? Aí vai até a tabela 48. Se você pegar a norma na rede, digita aí, quem tiver pelo computador, vocês vão encontrar ela de modo tranquilo. Tem até um site da USP aqui, ó, disponibilizando ela.
Ele pede para imprimir, né? Você imprime PDF NVR 5410. O Senai disponibiliza que esse conteúdo tem direito autoral, né? Então, quando você compra, ele vem com um monte de tag de exclusivo para quem está baixando e tudo mais. São mais de 200 páginas. Aqui tá Foi minha imprimindo, né? internet aqui mesmo, professor. Tá ruim? Não, foi minha internet aqui mesmo. Ah, então voltou, né? Vou Deu um deixar aqui pico na tabela. nela. Aqui é um Beleza. exemplo, né? Distribuição de eletroduto, fiação necessária e tudo mais, mas vamos pautar na SAP 2. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou recortar esses slides aqui e vou jogar na página em branco, na whiteboard. Deixa eu migrar para lá. Vocês vão subindo para lá também. Espera que eu vou ter que sair, não é essa não. Vou ter que criar uma nova aqui, essa já está preenchida. Aí, vocês vão vindo para a página em branco. Estão vindo aí, né? Quantos estão? Todos já estão vendo aí a... Sim, professor. Alguém me respondeu um sim aí, bem baixinho, mas eu ouvi. Pra mim tá aparecendo aqui já. Beleza. Tá Então vamos tranquilo. fazer o cálculo da SAP 2 dentro do que a gente já sabe. Vamos entrar no FCT, FCA? Ainda não. Vamos fazer só dentro do que a gente sabe. A gente sabe calcular as potências? Sabe? Sim. A gente sabe calcular com a lei de Ohm, né? A fórmula URI, lá tensão igual resistência vezes corrente. Sabemos também usar fator de potência para encontrar os dois tipos de potência lá, aparente e... Não, potência ativa e reativa. Sabemos. Então, não vai ter mistério a partir de agora. Vou fechar a câmera aqui para ficar concentrado no cálculo. Ele mesmo já traz os dados para a gente e, além de tudo, já traz até a conta como a gente deve fazer, né? Vamos lá. Ó, vamos lá. Qual que é a fórmula? Vai ser S igual a P dividido por FP. Deixa eu fechar isso aqui. E a outra é a corrente de projeto, né? Igual a potência aparente dividido pela tensão. Vamos calcular o primeiro, que é a potência aparente. Ela é igual a potência... Não tá aparecendo, não. Não entendi. Aqui não tá aparecendo, tá escrevendo aí, porque aqui não tá aparecendo, não. Alguém mais não está aparecendo que eu digitei aqui do lado as fórmulas? Tá, não. Pra mim não Eu, tá, não. eu acho que Se tem você alguém... tiver no celular, puxa no zoom no dedo, arrasta ela pro lado, a folha. Tem alguém mexendo na minha tela aqui, ó. Vou bloquear. Ó, o Wesley também não está visualizando. É que todo mundo, alguém deve ter mexido na tela aí. Vou parar e vou chamar de novo isso aqui, tá? Eu tava colaborativo e aí qualquer um podia fazer. Vai carregar de novo, todo mundo lá dentro. Aí me dizendo aí se todo mundo tá vendo que eu já coloquei do lado do texto. Agora eu tô vendo. É, tinha algum colega Agora aí sim. querendo dar aula comigo aqui, aí eu bloqueei. Sem querer, muito provavelmente. Todo mundo tá aparecendo, né? Eu acho que foi eu, professor. Positivo. Ai. É tranquilo, tranquilo. Então vamos lá. Temos a potência ativa, 3.438, que é o P, né? A nossa fórmula dividido pelo fator de potência. Quanto que é o fator de potência?
0,8. Excelente. Qual que é o valor, qual que é o range do fator de potência? Ele vai de quanto até quanto? Você já sabe essa informação. Ninguém respondeu. O fator de potência ele vai de 0 até 1. Você não vai encontrar um fator de potência negativo nem acima de 1. Ele é para trazer de forma concreta, né, numérica, Mas como fala? depende do motor. Pô. Oi? Depende do motor, né, não, professor? Depende, mas ele E não do passa de 1. fabricante, porque tem uns que até 1,25, 1,15, 1,10. O fator de potência. Não, na verdade, o fator de potência é o seguinte: ele é o Então, percentual. é o percentual que ele pode trabalhar acima. Não, isso aí é fator de serviço. Ah, é, né? Isso, tá. FS é fator de serviço e FP é fator de potência. A de potência é só até 1 mesmo. Por exemplo, aqui, ó, 0,8 significa que 80% da potência aparente dele vira potência ativa. E aí, o 20% vira potência reativa. Aí, aquele lá é FS, é fator de serviço. Aí, o quanto ele aguenta passar além do 100% dele. Mas aqui não é recomendado por muito tempo, não. É situações emergenciais, diferenciadas. É o de serviço, mas logo também ele já vai embora. Se você ficar Depende moendo do ele, rebobinamento, já era. é igual hoje em dia VRF, né? Isso. Quando você estava falando, é muito similar ao VRF. Hoje você consegue colocar aí até 130% da capacidade. Mas aí se você vai para um prédio que fica, como fala, que fica cheio o tempo inteiro e, como fala, e você já projeta o nominal para ficar dentro do 130, quer dizer que você vai ficar moendo o tempo inteiro. E aí Mas também vai ser logo igual o ele vai embora motor. também. Logo ele queima. Exatamente. Ele queima, por causa que ele é um compressor inverter. A variação Exatamente. dele já está 130, acima da corrente. Né? Aí já ninguém não aguenta, né? Diminui muito a vida útil do equipamento. Acaba com tudo. Então, assim, ele é para acontecer essas situações de forma esporádica. É justamente para quando for um dia muito quente, igual aqui no Goiás tem aquela primeira quinzena de outubro ali, que as temperaturas. Ano passado não chegou, mas normalmente chega acima de 40, né? Então, esses dias aí ele vai trabalhar nos 100 e tantos por cento, dependendo de como você projetou. Vai trabalhar todo aberto, né? Depende É. também quem que dimensionou, né? Que fez o Exato, depende. projeto. Talvez Exato. colocou tudo no limite aí e nada não aguenta. Tem que Exatamente. colocar um pouquinho passando, né? Ainda mais Goiânia, que é quente. Aí tem Carga uns térmica é altíssima. Os ar-condicionados do Tocantins e Palmas, então, só trabalham no 12. Quando você vai fazer o projeto para um local que é muito quente, né? Você leva em consideração a temperatura média externa. E aí, esse ponto é importante. Mas tem um outro ponto também, que é a temperatura de condensação, né? Dependendo se ela ficar muito próxima. Por um R22, numa pressão ali de uns... Caraca, agora me fugiu quanto que ele condensa. 80. Pode ser Mas até falar 80. a pressão A pressão. de Depende do condensação... Não, local, de condensação... Não, a A de de condensação não, condensação é alta. a de sucção, né? Depende. Como A é que tá a de... válvula de expansão, como é que tá tudo. Porque a condensação é através do quê? É do retorno do gás, a troca de calor. Quando não está mais trocando, aí sim, aí começa a condensação. Porque já trocou o calor do ambiente, né? Vamos lá, então. Temperatura de condensação e a pressão de condensação é a pressão de alta. E aí já está falando a de alta? Isso. A temperatura que chega na condensadora e a pressão que chega na condensadora. É a de alta. Não, mas você está falando sobre condensação, não é? Isso. É evaporador, né? Condensador é onde que ele troca o calor do gás, né? Vamos lá, Wanner. Evaporadora é evaporação e condensadora é Isso, condensação. Não, mas você está falando condensação na troca de calor do gás, não é isso?
Só tem dois processos, Vanir. Na evaporadora faz evaporação e Eu na sei, velho. condensadora faz condensação. Então, quando você... Condensação. Mas o gás, quando ele está na condensação aí, não. Aí você já vai medir o subresfriamento dele, né? Você não deixou eu terminar de falar, o que eu ia falar é o seguinte, vamos lá, na condensação, qual que é a pressão normalmente do nosso fluido R22? É uma média de 300. É 270, o pessoal costuma falar 300, né? Se você 300. entra, se Depende você de entra, 300. se você entra, 320. Depende muito é da troca de calor, né? Ainda mais se ele for remoto, não. Aí sim. Aí trabalha com a média de 270, 260. então vamos E se lá. ele for rabo quente, não. Aí já é 300 para lá. Se você pega essa pressão, coloca na carta lá, ou pega a tabela do R22 de saturação como fala? Desse fluido, você vai ver que tem uma equiparação na pressão com relação à temperatura. E essa temperatura, conforme a tabela, vai estar em torno de 49, 50 graus. Depende muito da pressão que vai chegar. Essa temperatura é a que tem que sair da condensadora, porque se garante que ele foi todo condensado, né? Ele passou para o estado líquido, certo? Então, nesse ponto, no final da serpentina da condensadora tem que estar essa temperatura. Agora imagina, você vem com um fluido e ele tem que chegar a uma temperatura de 49 na saída. E ele vai trocar esse calor com o vento vindo a 40, 42, o range que ele tem de troca é muito pequeno. Então, como o diferencial de temperatura é muito pequeno, ele teria que ter uma área muito maior de serpentina para fazer essa troca ou um ventilador um pouco mais forte. Então, o que que acontece? Explicando o caso lá, quando vocês estavam falando de Palmas, por exemplo, eu vim de Cuiabá, que é o mesmo caso, e ele não funciona legal quando as temperaturas vão chegando muito próximo à temperatura que satura esse gás lá na condensação. Então, por Professor, isso que dá muito problema quando a temperatura está muito elevada. Fica muito difícil para fazer o ciclo. Sim, Ronaldo? vamos tirar uma dúvida aqui. Vamos Sim. partir com. Eu não sou técnico, né? Mas Aham. tirar a dúvida aqui. Vamos partir com um motor aí. Vamos pôr um motor de 5 HP. Ele trabalha numa máquina de gelo, um exemplo, né? Sim. Ele tem a serpentina ali que ela vem padrão, né? Então, numa Uhum. região muito quente, geralmente no Goiás, principalmente no norte, quando você entra no mês de setembro, de agosto em diante, é muito quente. Ela aumenta o tempo de produção em torno de umas 3 horas a mais. Então, se ele tivesse uma condensadora maior, ele resolveria o problema, ele trabalharia mais aliviado, faria essa troca melhor. Você tocou num ponto legal, Ronaldo. Quanto mais serpentina ele tiver, mais troca ele faz, né? Porque o que manda é a área da serpentina, porque é o tempo que vai ter a vazão mássica dentro da tubulação e fazendo a troca com esse ar que está passando lá na condensadora. Então, se ele tivesse uma condensadora maior, ele faria uma troca melhor, certo? Só que o que Uhum. acontece quando o pessoal faz o projeto? Ele não faz o projeto para Goiânia, não faz o projeto para Cuiabá, projeto para Palmas, ele faz para o mundo inteiro muitas vezes, né? E Sim. aí é uma condição ali que ele vê que atende quase todo mundo, só que em locais que a temperatura ambiente supera 40, aí afeta. Tem alguns modelos de condensadora que a temperatura dela já é em torno de 55, não é 49, e aí melhora o rendimento. Só que eu ainda não consegui rastrear o que muda, tipo, no envio, nas vendas, entendeu? Por exemplo, por que que a do Frio não tem só o modelo que a troca é 55 ou tudo mais, porque afeta as condições de projeto do que o cara projetou, entendeu? Agora eu tiro uma dúvida, então. Então, Hum, para me calcular o custo energético, então, de uma máquina dessa, com base na questão da condensadora, é possível? sim, você falou o consumo de energia lá na concessionária, no medidor? Não, na máquina, né? Motor Sim, por sim, hora. você consegue. Ah, você quer saber só do motor? É o do motor. Porque geralmente o Consegue exemplo, também. a máquina ela vem, é o motor, ela vem as contactoras e vem os relés, né? Sim.
Então, é para poder fazer o consumo individual do motor com base na potência do motor e se a evaporadora vai influenciar nesse consumo ou não. Sim, sim, tem como. Porque aí o que vai mandar para você fazer a conta é os dados técnicos do compressor, entendeu? Uhum. Você pegar os dados técnicos do compressor, se não for inverter, é mais simples fazer. Se for inverter, aí, como ele é variável, né? Tudo que é variável é mais difícil calcular. Não, não é inverter não, ele é um motor de 5, ele é dampers, né? Sim, então, o motor desse, você fala 5 HP, você está mexendo com refrigeração? Não, eu tenho máquina de gelo. Ah, é. Aí Então eu, você esse consegue sim. motor maior, câmara fria, assim, eu não dou manutenção, mas a gente acaba aprendendo sobre a máquina, né? Uhum. Eu quero aprender para poder entrar na manutenção. Vai, consegue sim. Aí quem vai determinar é o número de horas que ela fica operando, entendeu? Tu- Então, se a sua máquina fica o tempo inteiro o compressor, porque no inverter ou ele tá ligado ou ele tá desligado, né? Ele não tem outro, não tem meio termo. Ou ele tu- tá on ou tá off. Então você vai mensurar, né? Se você tivesse um orímetro, ficaria muito fácil. Agora, se o seu sistema tá muito em cima e ele tá 100% o tempo inteiro, aí é a potência total em 1 hora, né? Você vai pegar a potência dele, se você quiser trazer os dados depois pra gente calcular, Uhum. tem mistério Eu não. vou pegar. É, aí você traz depois pra gente, a gente calcula numa outra web aula, e aí você Uhum. vê o máximo que ele vai gastar. Se o sistema estiver bem dimensionado, ele vai parar, né? Ele não vai ficar 1 hora inteirinha funcionando. Aí você vai ter o máximo, aí você tem que descobrir se ele fica, a cada 1 hora ele fica 40 minutos on, 20 off, se ele fica 50, 10, entendeu? Porque aí tem No um caso, degelo também, né? no caso da câmara fria tem a questão da regulagem do gelo. Essa questão eu não sei fazer. Uhum. Então, no caso da máquina de gelo, ela trabalha direto, né? Trabalha no ponto de 14 a 16 horas, né? Depende da temperatura ambiente, né? Mas ela faz degelo também, não faz? A máquina de gelo, não. Não faz? Eu nunca Não, trabalhei com máquina de gelo. a máquina de gelo, a água entra quente, né? Então ela Uhum. tem que formar o gelo. Então ela vai desarmar em torno de menos 20 graus, né? Ela tem que E atingir a no... temperatura de condensação assim, da bandeja por dentro, né? Aí Aham. pegou, aí quando ela tem as chaves de temperatura, ela desarma por pressão ou por temperatura, né? Aí raspa. Aí ela, não, esse é gelo barra, né? Agora o raspado, o moído, eu não sei o processo, porque eu nunca tive máquina de gelo moído, mas eu Mas imagino que o moído. no caso então você desinforma ela, né, e coloca água de novo. Esse E período liga. aí você pega esse período de que ela fica parada dentro do ciclo. É, você mensurar o tempo que demora para ela fazer a barra e depois o tempo que demora para você desinformar e colocar uma carga nova, já dá para a gente calcular no dia, a média. A gente pode, na base do cálculo é o consumo hora, né? Uhum. Ela só consome ligada, né? Ela fez o gelo desliga, né? É isso mesmo. Vai ser a quantidade de hora, que a potência que a nossa concessionária mede é o quanto consumiu por hora, né? E Então, por isso que manda é o tanto de tempo que tá ligado. E aí a dificuldade que eu tava conversando na outra turma, o pessoal tá até terminando já o curso, que era como que o pessoal calcula para o inverter dar 30% de rendimento, ou de economia. Depende muito, flutua muito, é muita variável. Então, assim, não tem como garantir que vai economizar 30% em todos os casos. E é justamente isso. Quando tem variável, você não consegue precisar muita coisa. Você fica em estimativas, né? Agora, o seu caso aí, você pegando os períodos de tempo certinho e o quanto você opera num dia, a gente faz a conta aí de quanto que vai vir. E você eu traz fiquei esses numa dados. dúvida aqui com relação à parte de fiação, naquela questão do fio de cobre e do fio de alumínio, né? Sim, Eu vi que o fio de cobre da bitola de 2,5, você pode usar um de alumínio de 16, né? Aí por que que isso. dá essa diferença tão grande na dimensão entre o cobre e o alumínio? Boa pergunta, hein, Ronaldo? Cada material metálico, ele tem uma propriedade chamada condutividade elétrica. E aí, hoje, o melhor metal que tem na natureza para conduzir eletricidade é o ouro. Então, por exemplo, você vê na informática, computador, cabo desses caras gamers, se você abrir é tudo ouro.
Por isso que fica tão caro esses componentes, né? A pessoa, mas é só um computador, mas os gamers aí, a maioria dos contatos são com banhados, tem um fio bem fino, é lógico, né? Nada assim que você vai tirar e vai ter dinheiro, assim. É muito leve, né? Mas é ouro. Então, o ouro é o melhor condutor de eletricidade dos metais. E aí o cobre, ele tem uma condutividade elétrica muito maior do que o alumínio. Então, com menor seção, ele consegue conduzir mais, entendeu? Por Mas isso que aí, um. Ah, mas aí vem uma dúvida, né? Um exemplo, sim, um motor de 5 HP, né? Geralmente a gente usa uma rede de alumínio de 16, né? Aí ele acaba se tornando fino para tocar o motor depende, aí ou tem que aumenta no, calcular. ou aumenta no consumo? Por que que a norma joga 16? Não, o consumo, ele não tem muita. A perda dele não é tão grande, não. Como você aumenta a seção, compensa, entendeu? Hum, Aí o que vai dar perda é a distância, se for muito longe. Mas a norma já traz 16 porque seções menores têm um risco de incêndio maior. O que que é entendi. comum? A minha experiência. Condutor de alumínio, rapidão, ele faz oxidar, não. Além do risco de oxidar, que é maior, ele faz derreter o isolamento. Então, tem muita chance de incêndio com a tubulação de cobre. E aí, o que que a norma já traz? Se for para usar cobre, é só acima de 16, entendeu? Para ninguém ficar fabricando e aí te enganar. Você compra achando que é cobre e tá alumínio lá dentro. Então a norma já traz, ó, se for para usar alumínio, eu acho que eu confundi, né? Voltando. Se for para usar alumínio é só acima de 16. Menor que 16, só cobre que pode usar. Entendi. E é justamente até para evitar, né, esse tanto de golpe, infelizmente teve. Mas alumínio, se for comprar num lugar sério, você não vai encontrar menor que 16. Ele já é mais pensado pro pessoal da transmissão, entendeu? É, Pessoal que mexe com transmissão de energia. Que aí você pega aquelas redes de alta tensão, é tudo alumínio. E entendi. entra o custo também, né? Que o cobre é mais caro. Mas é aquela história, né? A relação custo-benefício. Muitas vezes o barato sai caro, né? Você tá falando, pega fogo, né? Oxida, e vira aquela novela, né? E a resistência mecânica dele também é menor. Então, assim, a chance dele partir. Eu acho que os meninos da federação devem ter muita dificuldade aí com os clientes aí, questão de material, né? Porque o cliente ele vê o preço final, mas ele não lembra que tem um material, né? E quer É, fazer gasto no motor, né? infelizmente tem. E aí, como técnico, né? Aí já é assunto foi da outra turma, sem ser que tá formando uma depois, que é responsabilidade. A gente tá falando sobre PMOC. Então, vocês quando se tornarem técnicos, né? A responsabilidade em cima de cada serviço desse é o seguinte: se acontecer qualquer coisa, o cara não vai atrás de quem fez, não vai atrás de quem é o dono do prédio, não. Ele vai atrás do técnico. Quem que é o responsável? E aí, meu amigo, esse cara aí vai responder judicialmente, criminalmente. Então, não tem muita escapatória, não. E até por isso que o técnico geralmente cobra mais caro. Ele corre um risco, né? Ele corre um risco aí financeiro, o risco da liberdade dele, da profissão dele. Então, entra esse ponto também que é muito sensível, né? O risco que a pessoa está correndo ao assinar uma manutenção, uma instalação, uma obra. É, Mas no futuro a gente vai falar disso também, vai chegar com vocês. então vamos lá, né? Vamos embora. Já deu muito tempo da aula já. Ah, show, mas ficou dentro do assunto, né? E essa UC aqui, deixa eu até conferir. Eu acabei de ver, mas o nosso cronograma tá bom, tá na medida boa. Vai dar pra gente trabalhar muita coisa além só da SAP e das habilidades do livro. Então vamos continuar aqui com o nosso cálculo, né? Da SAP 2. Então eu tenho 3.438 dividido por 0,8. Quanto que dá isso aí? Quem consegue fazer para mim, fazendo um favor? Nível de confiabilidade de 100%, hein? 4.2975. 4.000, 29,7. 4.297,5, é isso? Isso. Qual que é a unidade aqui? Potência aparente em VA, né? Então, se eu dividir potência ativa pelo fator de potência, agora eu estou em VA. Beleza, qual que é a próxima fórmula? É IP
né? O I é corrente de projeto, igual a potência aparente. Então, é 4.297,5 dividido VA dividido pela tensão. Quanto que é a tensão? 220. Ô, professor, pra mim parou de aparecer de novo. Pra mim também. Estão caindo do... Não, Deixa eu recarregar aqui. Isso aqui tem um Ele pode botão de mexer- recarregar. Não, ele pode mexer com o mouse aí, professor. Olha lá. Voltou, né? Tá voltando Tem uma todo bolinha mundo, não tá? azul aí. A bolinha voltou, né? Pra Mas mim só tá a bolinha azul. Ah, o que eu tô escrevendo Aí, não tá apareceu. aparecendo, não? Apareceu, né? não. Apareceu agora. Agora começou. apareceu. Excelente. Começou a Então, aparecer vamos lá. agora. Quem respondeu aquela hora é 4.297,5? É isso mesmo? Isso. Beleza. Qual que é a unidade? PA. Já. Excelente. Wesley levantou a mão, fica à vontade, meu rei. Você tá com o microfone mudo. Você vai ter que tirar do mudo aí. Vai ter que desmutar seu microfone, Wesley, para falar. Vou esperar, enquanto você falar, na hora que você desmutar aí, eu já... Ah, pode manter a aula, beleza. Show de bola, Wesley. Show, show. Então vamos lá, agora calcular a corrente de projeto IP. Então é S, né, que é a potência aparente, 4.297,5 VA, dividido pela tensão, que já me falaram que é 220. E aí, quem vai fazer essa conta aí? Consegue me ajudar? Professor, dá uma olhadinha aí que pra mim parou de novo. Professor? 0,40. Tá, mas tá padronizado? Professor? Parou para todo mundo? Só tá o 0,8. Só até o Aí. 0,8? Aí. Agora apareceu. Eu acho que só pode ser a internet aqui do Senai tá oscilando. Tá? Eles estão com problemas técnicos aqui desde ontem. Deve estar oscilando, então. Beleza, é 4.297,5 dividido por 220. R$19,53. 19,53. Qual que é a unidade? Corrente de projeto? Ampere. Show, ampere. Falou tímido aí, eu não vi quem falou tímido, mas tá certo, é ampere mesmo. Foi eu, porque Beleza. eu olhei pro lado. Então essa é a nossa corrente, né? Na SAP. Se for de conta aí, é só perguntar pro Samuel, professor. Ah, show de bola, hein? Perguntar pro Samuel. Samuel já faz de cabeça nessas contas aqui. Nem Então a tanto, nossa nem Tem tanto. que ver na aula presencial, não deixa nem o professor pensar. Ele já responde. Aí sim. Então você vai ler minha mente aí, Samuel. Eu vou calcular a corrente de projeto. Eu preciso dividir por FCT vezes FCA. FCT, fator de correção temperatura. FCA, fator de corrente de agrupamento. Agora eu vou ter que pegar a tabela aqui para jogar para vocês. A tabela completa lá. É tabela 40 e a 42 está lá na SAP 2, como nosso colega bem trouxe aí já, hein? Eu gostei que ele tá atento, não lembro quem foi. Tá pronto, tá, mamãe. Beleza, então vamos para a tabela 40 aqui. Vou capturar para jogar para dentro da nossa whiteboard. Para não sair, senão vai que esse trem cai de novo, né? Deus me livre. Então, ó, vamos lá. Nosso fator de corrente de correção de temperatura. Qual que é a nossa temperatura?
Vou dar um zoom aqui, ó. Qual que é a temperatura da nossa atividade, quem lembra? Acho que é 40. Temperatura ambiente é 40. Exatamente, 40. Qual que é o fator de correção? Nossa isolação é PVC, ele já disse lá. Então, 40. PVC é 0,87. Então, já vou colocar aqui embaixo, ó, corrente. Corrigir essa aspinha aí, né? Esse tracinho, geralmente o pessoal coloca para dizer que é corrigido dentro da elétrica. Então, é o FCT 0,87 vezes o FCA, que eu vou pegar aqui também, que é a tabela 43. Fator de correção por agrupamento. Vou trazer para vocês aqui no whiteboard também para facilitar. Então, vamos lá, vou jogar aqui embaixo. Então, o que ele traz para a gente? Os fatores de agrupamento. Depende de quantidade de camadas e quantidade de circuitos trifásicos ou de cabos multipolares por camada. Certo? Então, qual que é a disposição camada? O nosso é menor, né? A 2. E o número de circuitos trifásicos de cabos multipolares. Na verdade, não é essa tabela aqui, não. Deixa eu voltar lá. Não vai ser isso. Tem outra tabela. O pessoal colocou a 40 e 43, não é a 43. Deixa eu jogar aqui. Nossa, é camada única que ele trouxe. Ele vai estar uma camada só. Vou tirar a 43 e a 42, tá? Que vai ser em eletroduto, né? Embutido em conduto fechado, que é a referência 1. Todo mundo tá vendo aí a tabela 42? Sim. Beleza, então o nosso é embutido em conduto fechado, que é a referência 1. Que ele falou que está em eletroduto, né? Embutido. Eletroduto é... Não sei se todo mundo lembra, o eletroduto pode ser rígido ou flexível, né? Temos aqueles amarelos lá, que o pessoal chama de corrugado, né? Que é um eletroduto, e temos os rígidos, que eles são em material metálico. Geralmente na parte externa a gente usa o rígido e na parte interna a gente usa o flexível. E varia muito, né? Dependendo. O rígido ele é mais caro, só que ele resiste mais às intempéries e choques mecânicos. O flexível ele tem a facilidade de se moldar, né? Você consegue fazer algumas curvas com ele. Só que ele não tem essa resistência mecânica toda e nem as intempéries, né? Se ele ficar muito tempo no sol, ele quebra. E depende muito de onde você vai usar. Mas beleza, esses são os eletrodutos, não sei se todo mundo lembrou deles, mas nós estamos na referência 1, nós temos 2 cabos energizados, né? Então, o número de circuito ou de cabos multipolares, né? A gente vai ter um circuito, mas com 2 cabos energizados, né? Então, como são 2 cabos, nós trabalharemos com números de circuitos. Então, nosso circuito é só um circuito, ele passa sozinho, tá lá, ó. Ele fala que... Cadê? Ó, os seus condutores serão 2 condutores carregados mais o terra. Então, e fala que ele vai passar sozinho. Cadê aqui? Instalação de eletroduto, seção circular embutida em alvenaria. Ah, dedicado aqui, ó, eletroduto dedicado para seus condutores. Então, como é um circuito só, que é o fator de agrupamento, né? Um circuito só. Referência 1, um por um cruzando vai dar... Vocês estão vendo meu mouse ou não? Não, professor, tá travado de novo. Tá travado. O Não mouse... tá aparecendo, não. Ixi, Maria, deixa eu recarregar aqui, que a internet Até agora... a voz tem hora que trava. Vou dar outra F5 aqui, pera aí. Deixa eu recarregar. É, tem gente caindo e voltando, eu tô vendo aqui, ó. Agora eu consegui ter um painelzinho. Eu não tô deixando eu recarregar aqui. Vamos dizer aí se voltou. Faz tudo já. Tá vendo? Voltou, não voltou? Como que tá? Pra mim tá dentro dele, professor. Mexi agora, ó. Mudei e voltei pra conta. Mexeu pra vocês ou não? Não, para mim não. Coisa. Mexeu não. Não, tem Calma aí. nada mexido aí. Eu vou ter que voltar e entrar de novo.
Vamos lá. Vocês vão voltar para a tela em branco. Vou dar um zoom na tabela 42. Quem já voltou vai dando OK. Eu tô conseguindo ver a tabela 42. Beleza. Então nós temos, né, o nosso embutido em conduto fechado, que é o eletroduto, então é referência 1, e nós temos só um circuito, né, tá dedicado o nosso eletroduto só pro equipamento de ar-condicionado. Então é só um circuito e referência 1. Cruzando os dois dá fator de correção de temperatura 1. Então a gente vai jogar na nossa fórmula aqui, ó. O fator de correção de agrupamento é 1. Cadê, Samuel? Faz essa conta pra gente, fazendo favor. Calma aí. Tá. Professor, o senhor adicionou mais alguma coisa além da tabela 42 ou não? Não, voltei para a conta aqui. Ah, beleza, aqui apareceu agora aqui para mim 1.00. Isso, exatamente, que é o fator de correção de agrupamento. Aí agora é só o Samuel fazer a conta. Eu, se o outro colega também puder ajudar ele, que ele pediu um tempo ali. Vai dar em torno aí de 22 por aí, 23. A conta é mais difícil fazer. 22,44. Qual que é a outra casa depois do 44? Calma aí, rapidão. Só para eu arredondar essa última casa aqui. Se for 8. acima... É 8? Então vamos colocar arredondado, né? 22,45. Exatamente. Deixar com 2 casas decimais. Então essa é a nossa corrente corrigida de projeto da SAP 2. O que mais que a gente tem que fazer? Aí eu não vou chegar até o final, né? Eu vou explicar depois como faz. Senão todo mundo some, tira 100% na UC, some. E aí eu fico sozinho aqui no web. Nossa, se eu sumiu, eu não aprendo. Hã? Se eu sumiu, eu não aprendo. É assim que eu quero que todo mundo pense também, exatamente. Mas a gente vai chegar até aqui hoje, tá? E aí eu tinha que Tranquilo. discorrer sobre o assunto para chegar nos outros fatores, que eu ia mostrar para vocês como que escolhe o condutor dentro da tabela. Então a gente tem a tabela de condutores para fazer essa seleção. Deixa eu só mostrar aqui já para Professor, você consegue me ouvir? facilitar. Consigo. A seleção de condutores ele não varia conforme a carga do equipamento, não? Sim. A carga dele aqui, ó, 3.438 watts que ele colocou. Essa é a potência do nominal do equipamento. Quem que estava me perguntando? Eu estava buscando a tabela dos condutores aqui. Wesley. Wesley. Respondi, Wesley. Ali é a potência nominal da etiqueta do como chama? Do equipamento. Do equipamento, não, tranquilo. Vamos lá, então. O equipamento Achamos. dá a espessura do cabo, né? Aí ele vai ter que calcular a distância para ver se o cabo vai ser o adequado, né? A queda de tensão. Bem pensado. Aqui vai. Ele desprezou essa parte para não dificultar tanto. Mas tem que fazer sim. Porque muitas vezes você tem circuitos muito longo, né? E isso afeta na queda de tensão. Muitas Deixa vezes eu até abrir. a rede do cliente também, ela é uma rede que não é adequada, né? Ela não vai comportar o tanque de máquina ligado pelo cabo mestre, né? Aí se você entrar na questão do geral, meu amigo, você vai encontrar muita coisa aí que vai dar pano pra manga, né? Se ele não tem como fala, o próprio circuito dele não suporta, aí você pode tentar ligar que não vai. Ó, joguei aqui uma tabela de seleção de condutor. Todo mundo tá vendo? Sim, professor. O nosso método de referência tá lá na tabela que tá na SAP 2, que o nosso colega bem disse, lembrar dele de novo.
ele traz os métodos de instalação. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Na verdade, eu tinha que compartilhar. Seria o mais fácil. Mas aí eu vou recortar para vocês verem o que ele descreveu e o que está na tabela. Acho que vai ser mais simples para não sair desse whiteboard, para a gente não perder as contas. Então é esse método aqui, ó. Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Então aqui, ó. Eletroduto de seção circular embutido em alvenaria no método de instalação. Então aqui, ó, recortei, que é o B1, certo? Então nós temos o método de instalação B1. Então tá aqui, ó, B1. Todo mundo tá vendo o meu mouse? Não, professor. O mouse não vê não, mas tá vendo a tabela, né? Professor, eu só consigo Tem, usar dá pra ver. essa tabela em cima aí. E eu circulando de vermelho agora? Não, agora eu consegui ver. Beleza, tá aqui o B1. Então a gente... Pode mexer na tela? Não, pode mexer na tela não. Agora não, moço. É que tá então, longe pra caramba. Eu vou dar um zoom aqui. Tá. É que senão estoura a resolução. Por isso que eu tô preocupado com esse zoom. A imagem não foi das melhores resoluções. Mas tá aqui, ó. Então aqui tem a... circular para vocês o método de instalação B1. Tá aqui. Professor, essa tabela B1 começa com 32, 41, é isso? Tá bem ruimzinho aqui. Vixe, tem um 2 e um 3. Talvez a internet de vocês... a minha não tá entregando, a de vocês não tá recebendo. Mas melhorou para alguns? Para mim tá normal. Você viu tudo? Pode dar um zoom aí também pela... Ixi, eu não tenho mais um. Aí desfoca a minha tela. Quem tá aí pode dar o zoom aí, usando o mouse aí. Ué, não era pra vocês conseguirem mexer não, bicho. Voltou, tá, né? Ah, tá aqui, ó. Liberou de novo. Quando eu recarreguei, ele liberou. Não era pra liberar, não. Então, vocês têm a possibilidade de mexer. Ah, agora eu consegui visualizar aqui, viu, professor? Mexi aqui. Ô, rapaz. Então, dá um zoom nessa tabela aí. Vambora. Agora sim. Então, eu circulei aí, fiz um quadrado de vermelho, marcando. Então, é B1, a gente vai usar essa área. O que a gente tem que saber agora? Número de condutores carregados. A gente tem fase, neutra e terra. Quais são carregados? Fase e neutro. Então, são quantos carregados? Dois. Então, vai ser, a gente já restringiu para cá, onde eu passei esse risco vermelho que eu tô apagando agora. E que a gente vê agora, a gente vai ver as seções nominais. Como que eu descubro qual seção nominal eu vou utilizar? Eu venho aqui no método, né? B1 para 2 condutores carregados. Qual que é a minha corrente corrigida? 19. Era 22,45, certo? Isso. Certo. Então, o que eu posso fazer? Ó, vem descendo, ó. Um cabo nessa B1, condutor carregado 2, um cabo de meio milímetro de seção nominal, meio milímetro quadrado, ele suporta 9 amperes. De 0,75 suporta 11. De 1 suporta 14. 1,5 suporta 17,5. 2,5 suporta 24. Então, a gente seleciona aqui, né? Esse aqui já suporta 22,5. E a gente remete para cá, ó. Então, é um condutor de 2,5 milímetros. Aqui não entrou, mas, por exemplo, se for fazer um projeto, eu gosto de jogar um fator de segurança. Eu costumo fazer com fator de segurança. De 2. Quem jogou? Quanto? 4 milímetros. 4 milímetros. Eu geralmente jogo na corrente de projeto aqui, ó. Deixa eu mudar para texto. Na corrente de projeto aqui, eu jogo um fator de segurança. Então, ó. Eu gosto de jogar 15% porque a eletricidade é brabo. Não dá para brincar muito. Se fosse o cálculo de carga térmica, eu jogo 10%, que eu acredito no meu cálculo. Agora, na eletricidade, já entra a questão do fabricante fazer bem feito, né? E para pegar fogo, como tem 1 milhão de casas que já pegou fogo, eu jogo 15. Então, eu multiplico por 1,15. E aí vai me dar uma corrente de projeto com fator de segurança. Cadê o Samuel? Oi. Professor, e os cabos estão enganando, hein? Exatamente. Engana mesmo.
Sim, Tem mais não isolamento não do dá que pra malha. confiar, não. Tem mais isolamento do que tem cobre, exatamente. Então eu consegui fazer essa conta aqui, ó, deu 25,82 amperes. E aí eu já jogo para um cabo de 4 milímetros. Então com o fator de segurança vai para 4. Aí depende muito do projetista, entendeu? O que o projetista está pensando aí. Então eu, fazendo um projeto aqui, eu já levaria para 4 milímetros. Aí entra custo também. Se for um projeto gigantesco, você já tem que pensar na economia. Então tem todos esses fatores. Professor, mas um cabo hoje de 2,5 ele pega até 1,5. 2,5? 7.500 volts, não? Não entendi. Um cabo de 2,5 ele suporta aí uns 7.500 volts? Depende muito Não. do método de instalação, depende do número de condutores, mas 7.500 volts. Eu Não. acho que é não. Ou é Não, 7.500? Vai pegar não, um- geralmente você vai pela corrente, né? Para você selecionar o cabo, você tem que saber a corrente. É a corrente que vai te ajudar nessa Pra tabela aqui, determinar ó. o cabo. Aí entra, por exemplo, você falar de volts, 7.500 aí já é tensão. Não sei se você queria falar 7.500 watts, né, de potência. Se for isso, aí vai depender de qual que é a sua tensão que você está trabalhando. Se for um trifásico 380, a corrente cai. Se for num monofásico 110, a corrente aumenta. Então depende muito, tem muito fator aí. Mas se a sua corrente for abaixo, por exemplo, no método B1, com dois condutores abaixo de 24 amperes, um de 2,5 suporta. Tá tranquilo. Fechado? Então, nesse caso aqui, nesse método todo, né, com 3.438 watts, para um fator de potência de 0,8, né, a potência aparente de 4.297,5, um cabo de 2,5 suportaria. Eu, por questão de segurança, coloquei um fator de segurança a mais de 15%, e o meu cabo foi para 4 milímetros. Fechado? Então aqui tem duas respostas. Aí depende, cada um vai ter gente que vai usar um fator de segurança menor, de 5%, de 10%, né? Não pode ser muito grande também, porque senão vai dizer que você não está confiando muito nos seus cálculos, no seu projeto, né? Mas você coloca um fatorzinho aí justamente para evitar qualquer deslize na conta. Certo, senhores? Certo, professor. Certo. Para hoje a gente para aqui, então faltou o quê? Na nossa. Quase respondeu, né? A gente só tem que agora corrigir no último passo lá, que é ver conforme a. Como fala? Conforme a tabela. A última tabela lá, o passo, acho que é o 7º ou 8º, ver se ele atende. Mas é só isso. Hein, Então, professor? Sim. Só um negocinho. Esse primeiro cálculo que você fez aqui, 3.438 watts, né? Uhum. Dividido. Aí você dividiu por 0,8. Sim. Se quisesse jogar direto 3.438 dividido por 220, você não poderia, não? Não, porque o 3.438 está em potência ativa, né? Que é em watts. Ativa, Para né? você dividir pela tensão, você precisa levar para potência aparente, que é em VA. Aparente isso. Se você Mas ele fizesse. poderia, não? Não pode. Quer dizer, você pode. Vamos fazer aqui? Não, A outra turma, eles esperam um pouquinho. eu sei, mas eu sei. Mas Da aí pode, não? 1562. 1562? Isso, 1562. Então vamos lá, 1562. Aqui não pode, Fazendo mas se direto. pudesse, Assim, ó, assim. a corrente que a gente calculou deu quanto? 19, a outra deu 15. No Foi. caso, ó, a de 15, se fosse analisar pelo negócio. Aí vamos imaginar que pudesse usar de 1,5. Você ia colocar na máquina um de 1,5, que ele suporta 17,5, certo? Certo. Se você fizer essa divisão. Só que se você fizer o certo, né, que é levar para aparente, você já precisaria de um cabo de 2,5, que o de 1,5 não suporta. E aí é onde acontece de pegar fogo. Aí Entendeu? tem que fazer essa conta toda. Tem que fazer com um fator de potência. Esse Que é com aí... o fator de potência 0,8, né? Não, aí E é mais depende comum, do... né? Não, né, não. Geralmente o mais comum é próximo a 0,9 para 9, ar-condicionado. né? Ou 9, né? É. Vai Isso. ficar 0. A gente fez na última web aula, quem lembra? É 0,92, 0,93? Não é porque é lá naquela lá eu não
não deu para mim pegar não, porque deu aquele problema, né? Aham, mas ela vai estar gravada. Eu vou até olhar lá se eu esqueci de upar. Aí Ah, deu não, aquele tá upada. problema. Se você puder assistir, Vanner, mas a gente calculou R$1. Não, Quem sei, tava isso comigo mesmo. foi Mas zero. assim, a pessoa tá com muita... Pô, eu tô com 3.438 watts. Aham. Aí vou dividir pela tensão. Aí não pode não, né? Não, Hum. tem que Primeiro tem que ser fazer. um motor de potência. Tem que levar para potência aparente, em VA, para depois dividir pela tensão. Parente, né? Exato. Então tá jóia. Fechado? Fechado, sei não. Alguém me chamou? Não sei se me chamou, mas acho que não. Então, senhores, agradecer a presença de todo mundo aí. Não é para assumir da web aula, hein? Senão, nas próximas vocês eu vou deixar a SAP por último. Isso aqui é só para a gente já pegar o caminho dos cálculos, né? Para a gente já aplicar o da última web aula, não deixar vago, né? Estudar tudo para depois aplicar, não. Então, a gente estudou a última, já aplicou hoje. E aí a gente usa esse método, mas na próxima web é para estar todo mundo aqui, tá bom? Beleza, professor. Com Beleza. certeza. Então, agradeço a presença dos senhores. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web. Ok, Falou, valeu. boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Até.